só que com pouca noção assim de esgrima. Girando, não deixando ele me encostar, porque isso era uma coisa que acontecia, ó. A corda, ela arrebenta e a gente acaba caindo para fora também, no caso ali que aconteceu, né? A gente vai começar agora, com a minha segunda luta que eu tive profissional televisionado, com o Anderson Brito, irmão do Luiz Brito. Luiz Brito é um cara aqui do Rio Grande do Sul, já foi da chutebox, faixa preta de Gil, já lutou fora do país, veio de uma família de lutadores. Esse evento foi feito para ele. A Pro Fight é do irmão dele. Espero não decepcionar a galera. Um abraço a todos da Pro Fight, fé em Deus. Nessa época eu fazia parte da Nocaute Tresul. Para essa luta só treinei com os meus alunos, não tinha sparring assim. Eu sou o Fábio Flores, aqui de Porto Alegre, vim representar Tinha problema de... E estou aí para dar show de minha opinião. A informação era difícil de chegar assim. Hoje em dia com o YouTube tu tem muito mais acesso. Terceira luta, GP até 85 quilos. Esse cara aí que tá falando é o Chicão. Primeira atleta. Deixa eu dar uma paradinha. O Chicão, ele era o showman, o cara que apresentava no Meca. Meca era um outro campeonato que tinha no Brasil, que ele era a porta de entrada do Pride, né? Era um campeonato assim que a pessoa, quando conseguia a ingressar nele, muitos caras começaram ali na terceira, na quarta luta já estavam no Japão. O Anderson Silva, o Ninja, o irmão dele, também o... Ih, me perdi o nome do irmão dele. Enfim, né? Vamos embora. Anderson Brito. Entradinha. Musiquinha pegando. Árbitro da luta, o Drago. Peso pesado, já lutou no Pride. E para enfrentá-lo, Fábio Flores. Meus corners da época. Arthur Filber. Atrás o Fernando Legerini. E atrás o Arthur Scheidt. Era a minha equipe de treino na época. Meus sparring, meus colegas. Ali embaixo tudo lutador. Todo mundo da cena queria entrar, era muito difícil conseguir uma luta. E aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, era mais difícil ainda. Primeiro que não tinha quase evento. Academia Pro Fight, praticante de Jiu-Jitsu, campeão sul-brasileiro de Submission, campeão gaúcho de Jiu-Jitsu, 28 anos, 1,79 m de altura, Anderson Brito! Também da cidade de Porto Alegre, da Academia Nocaute Sul, praticante de judô e luta olímpica, campeão brasileiro universitário de judô, campeão gaúcho. Nessa época eu não tinha muito acesso, não era muito do Gil, eu era mais do judô e da luta olímpica. Eu só competia no Gil, não treinava Gil. Ringue de corda. Trocação pegando. Aí direto ele tentando me cinturar, primeiro ele tentou o double leg, eu já tentando fazer esgrima. Só que com pouca noção assim de esgrima. Girando, não deixando ele me encostar, porque isso era uma coisa que acontecia, ó. A corda, ela arrebenta e a gente acaba caindo para fora também, no caso ali que aconteceu, né? Diferente hoje em dia do cage, da grade, que a grade ela faz com que a pessoa mesmo escorada, mesmo se apoiando, ela acabe a grade não cedendo, né? Ela fica como uma proteção mesmo.
No tempo das cordas era bem difícil. Além de ter umas malandragens que o pessoal usava de cair para fora, né? Afrouxava o couro, caía para fora. Aí agora eles vão dar uma consertadinha ali na grade, aí dá para ver o público. Opinião, bar aqui de Porto Alegre completamente lotado. Técnico, pedimos a compreensão de todos que com certeza vamos ter em alguns minutos para que a gente possa sanar essa falha dentro do ringue. Enquanto isso, tem uma cerveja e um refrigerado. Muito obrigado. Essa hora ali os corner tentando passar a instrução. Eu me lembro que nessa época a informação que a gente tinha de chão e queda no MMA ela era muito pobre. A gente tinha pouco acesso a essas informações. Começamos de novo, arrumaram as cordas, vão chamar a gente tudo de novo. Senhoras e senhores, lamentavelmente falhas acontecem. Chico, falhas acontecem. E temos que agradecer a compreensão dos senhores presentes. E vamos dar sequência ao evento. Galera, nessa época era tudo muito amador, apesar de tentar dar um ar profissional, era muito amador. A tecnologia era outra, vocês vão ver, por exemplo, o tamanho das câmeras que os caras usavam, né? Era quase um ônibus em cima do ombro. Hoje em dia os caras gravam com o celular. Aí tudo de novo, o pessoal entrando. As últimas instruções do Drago ali dizendo: não te segura na grade não, nas cordas. Dizendo também pro pessoal do corner também não se pendurar. Bora lá. Pancadaria trocando. Viu que ele sentiu, a primeira coisa que ele tentou me derrubar. Nessa época eu tinha pouca habilidade de sprawl. Eu não tinha nem noção de ser seleção brasileira de luta olímpica. O conhecimento mais básico que eu tinha era do judô mesmo de queda. Aí eu tentando fazer uma guarda. Tu vê que até no próprio chão eu não tento fazer meia guarda, eu tento sempre botar na guarda. Que era o conhecimento que a gente tinha na época. Tentando bloquear as pancadarias do cara, do Anderson. Fernando ali tentando me dar umas dicas. A ideia mais era tentar travar para que o Drago mandasse a gente ficar em pé. Aí fugindo ali, ó. Olha o que eu falo da questão de ser cordas em vez de grade, né? O cara acaba escorregando para fora, fica até difícil do adversário bater em ti, né? Porque tem a corda no meio, mas também fica difícil de tu te movimentar. Trancando um braço ali. Tava mais ali querendo cansar os braços dele. Não tinha muita efetividade esse soco assim, com a pessoa deitada em cima, tinha muito pouco. Ainda mais dentro da guarda. Vê que eu dou uma esticada nele para tirar a pressão do peso dele. Faço um ganchinho com a perna. Sempre buscando dominar o braço dele para ele não ter muita amplitude de movimento. Aí quase saiu uma raspadinha. Os guri desesperados ali, ó. Mantendo distância com o pé na virilha. Que se usava naquela época, hoje em dia é um pouquinho diferente, né? Aí de novo a questão do corner, ó. Vai ver ali, ó. Fica num ângulo que é difícil para mim movimentar, mas também é difícil dele conseguir bater, ó. Sem efetividade. Na verdade ele está se cansando ali. Eu já estico ele lá para tirar a questão da altura, para ele poder bater com mais punch. Eu faço ele deitar, que daí o soco dele vai vir com muito pouca força, potência, né? Dominando ali por baixo. Vê que no chão também tem uma esgrima de braço para tentar segurar. Agora o Drago pede pra gente ir pro meio. Tinha muito disso, a luta parava para voltar pro meio. Não. Hoje em dia não tem mais isso, né? Com a questão do cage,
Foi pro canto, foi pro canto. O juiz pouco interfere. Porque eu tô sempre buscando trazer a mão dele para debaixo da minha axila. Essa época ainda não era preta de Gil. Vê que falta um pouco de recurso. É que o acesso à informação era diferente. Não era todo mundo que queria te dar informação. E YouTube, sites, essas coisas, nem próximo de ter. Acesso então em português, nem pensar. O pessoal começa a gritar para mandar levantar, né? Já dá tempo demais no chão. Já comecei a sentir aí que um braço dele ali já começou a amolecer, ó. Que embora eu não soubesse disso, né, hoje em dia eu tenho muito mais controle e habilidade sobre isso, conhecimento, a esgrima é uma coisa que tu faz a pessoa cansar e tu te descansa naquilo ali, desde que tu saiba como utilizar. Ele só errando soco, não acertou em lugar nenhum. Mas ele tá fazendo o jogo dele, tentando botar volume. E eu tô fazendo o meu, tentando dar uma travada ali, fazer uns pontinhos. Tentando guardar um pouco de energia, porque eu sabia que a luta em algum momento ia voltar de novo em pé. O primeiro round foi. Pode ver que eu tô tranquilo ali, ó. Ele já tá meio mais pra lá do que pra cá. Ali, digamos que eu tô só aquecendo. Bateria. Hã? Bateria. Bateria do quê, meu? Tá, meu! Gente, é nisso que eu falo, é difícil, sabe? A gente é profissional, entendeu? A gente tá aqui tentando desenvolver um trabalho, mas não nos dão qualidade de trabalho, não nos dão. O que a gente vai fazer? Então, produtor, diretor, barra, faz tudo, Severino, ele não pensou nisso antes, gente. É impressionante. Bom, galera, terminou o primeiro round. Nota-se que assim, ó, como era minhas primeiras lutas no jogo MMA, embora eu não tivesse apanhado, quem tomou conta da luta foi ele foi o propositor. É aquilo que eu falo para vocês nos vídeos, de tu ter o controle sobre a luta. No caso ali, eu estava correndo atrás todo o tempo, embora não tivesse nenhum ataque contundente dele, ele pontuou mais. Né? Ele conseguiu a derrubar, ele ficou por cima batendo e eu todo o tempo fazendo fuga, né? Tentando manter distância, mas efetividade mesmo no ataque eu não tive. Né? Vamos agora para o segundo round, ver como é que vai ficar. Sempre que a gente, aqui os guris tentando passar justamente isso para vocês, que eu tenho que atacar mais, que eu tinha que propor mais o jogo, que eram 2 rounds só, então que eu tinha que fazer virada, esse round eu tinha perdido. Scheid ali, Titoquinho, Filber, o Anderson aí tava vendo, nota-se que ele tá morto já. Pô, se eu tivesse a chance de ver vídeos, mesmo se fossem curtos, mas de pessoas que de algum modo pudessem me acrescentar no meu jogo, vocês não têm ideia do que iria me ajudar nas lutas. Muito no começo me faltou, eu deixei de aproveitar certas chances pela falta de conhecimento, entendeu? Pela falta de ter algum lugar em buscar conhecimento que não fosse só de pessoas, né? A questão do YouTube, não sei se vocês alguma vez já adquiriram algum tipo de treinamento, ele é muito importante a formação. Às vezes a gente não dá valor para essas coisas. Vai começar... Ó. Ele já está cansado, já dá para ver aí pela expressão dele que ele está cansado. Lembrando que nesse tempo não valia dar cotovelada no chão, mas valia pisar a cabeça. Aí estou fazendo meus pontinhos, metendo umas bicancas nele. O juiz para, manda ele levantar. Começar de novo. Nota que ele está cansado. Ó. Ele vai lá, faço o meu sprawl. Olha só a coisa chata que eu falei, ó. Por não ter grade, a gente acaba acontecendo essas coisas, assim, ele forçou a queda, já meio que para dar uma descansada, forçou para mim cair para fora e a corda não resistiu ali, ó. Embora nisso aí seja
1, 2, 3, 4, são 5 cordas. Quando é 4 cordas é pior ainda. Vamos dar uma consertadazinha ali. Eu tô no pique ali. Dá pra ver ali que ele já tá adotando uma postura mais cansada. É agora que eu vou fazer crescer o meu jogo. Olha lá, de novo, ó. A entradinha dele, muito fácil de bloquear. Fiz a minha esgrima. Joelhada na barriga, disse que foi no saco, mas tudo bem. Acontece, né, gente? Aí tá, a pessoa, ó, tá vendo que ele tá cansado, não é dor nos grãos, ele tá cansado. Aí o pessoal fica enlouquecido que pede tempo. O Drago, muito meu amigo, dá o tempo pra ele. Aí o juiz, ó. O juiz levantando, cara, vou te dar uma mão. Ele respira, bebe uma água. Mas, gente, batendo a tecla ali da questão da informação, né? Se eu já tivesse linkado as técnicas que eu possuo hoje do wrestling, de repente ali, em vez de ter tentado uma finalização de guilhotina, poderia ter tentado arrastar ele mais pro chão, para daí pegar as costas dele e finalizar ou ficar metendo a porrada nele. Mas por falta de conhecimento, um pouco em si, qual é que era a ideia? Vou encostar nas cordas e aí aplicar a guilhotina. Entendeu? O que hoje se sabe que não se tem que fazer isso. Eu deveria girar com ele, fazer uma torção de tronco, por exemplo, tentar botar ele nas cordas e aí, sim, se fosse o caso de fazer uma guilhotina, fazer ele com as costas dele na grade. Pessoal enlouquecido. Opa, pegou um chutezinho, quase pegou outro. Ó, o sprawl, chutão. Esse tempo valia, hein, gente? Aí eu tô tentando fazer volume, né? Tô vendo que ele tá cansado, tô tentando fazer volume. E ele tentando dar uma descansada ficando no chão. Ele tentou um pisão para afastar. Recurso que era utilizado na época. Ó, o juiz agora manda levantar. Sem produtividade nenhuma na luta, né? Manda os dois de novo ficar em pé. E que aí eu tô tentando ir para trocação pura, tentando fazer meus pontos. Ó, já podia ter controlado, ter derrubado ele se eu tivesse um pouco mais de wrestling. Essa é a hora do double leg. Derrubar, ficar por cima e ficar porrando até o fim. Ó, ele tenta o double, eu faço o sprawl, aí ele chama para guarda. Agora inverteu as posições, né? Ele começou a defender. Vê que embora ele fosse mais graduado do que eu no Gil, a efetividade dele no chão muito pouca, por causa do cansaço. Eu, por mim, já tinha mandado levantar. Né? Quando começa muito a amarrar assim, levanta. O pessoal gritando, em pé, em pé. Vê que eu tento manter uma distância para botar a mão nele. Quando eu não consigo, minha cabeça bem no maxilar dele, bem na ponta do queixo, para diminuir a movimentação dele e eu ter distância para encontrar minha mão no rosto dele. Olha lá que eu falei o tamanho da câmera lá, um ônibus no braço do cara. Olha aí, ó, cansado, cara, olha os olhos vidrados dele. Eu, por mim, já tinha mandado levantar aí. Mas é que como eu tava lutando com alguém só de chão, e o evento era do pessoal do Gil, eles achavam que o cara teria mais vantagem no chão, né? Que acabou, não, por causa de cansaço, não efetivando o controle dele. Já o meu controle ali começou a ficar evidente, ó. Começou a entrar minha mão, entendeu? Os overhand por cima da luva. Ele tenta de novo lá só para trazer para guardar. Na verdade, ele não tá nem tentando dar double leg, ele só quer ficar no chão. Tá morto. O corner dele gritando, vamos lá. Essa aí era também outra. Se eu fosse o juiz, já mandava parar, manda levantar. Olha, ele manda, vai pra cima. Ali meio que me atirei, mas perdi o passo ali. Lona tem esse problema, né? Suor. Às vezes tu acha que vai pisar e vai ter aderência e não tem nada, pega e escorrega. Essas lonas fininhas, qualquer molhadinha escorrega. Mandou levantar.
ele fazendo onda, aí ó, o juiz levantando ele. Aí, pau pegando de novo, ali ó. Quando começa a entrar a mão, ele se joga no chão. Se fosse nas regras de hoje em dia, o juiz ia mandar parar, né? Ia falar com ele, eu treinar uma vez, do outro, ver que ele levanta o cara. Isso aí não existe. Isso aí não existe. Hoje em dia não aconteceria isso. Aí tentando buscar uma guardinha. Agora me faltou aí, ó, conhecimento de sprawl. Deveria ter botado força no quadril, botado peso no quadril para fazer ele se estender todinho no chão, com a cara no chão. Porque ali, ó, se tu observa bem, ele só está descansando em mim. Só está tentando ficar ali numa posição na qual ele consiga resistir até o final da luta. Ele não está pensando mais em ganhar de mim. Agora, como era uma luta de 2 rounds, galera comemorando. Isso aí para nós era uma vitória, né? Uma vitória de todo mundo. Não só a vitória em si da luta, mas a vitória pela total falta de apoio e conhecimento. A minha equipe era aquela gurizada que estava ali. Entendeu? Eu não tinha YouTube, eu não tinha um professor mais velho, mais graduado para dar, era tudo a gente olhando e vendo um pouco de cada luta, podendo trazer o que cada um tinha de conhecimento, né, para a gente poder unir tudo isso e tentar arrumar um jeito de treinar. Que naquele tempo era muito comum assim, ó, a equipe de jiu-jitsu, tinha gente que fazia vale tudo, mas era prioritariamente do jiu-jitsu. Do Muay Thai, a mesma coisa, eram pessoas do Muay Thai que faziam vale tudo. Na época vale tudo, hoje é MMA. A gente foi a primeira equipe que pensou nas 3 fases da luta: trocação, queda e chão. A importância de dominar. Tu viu que eu saí num atraso no primeiro round, por não ter tanta efetividade, assim, e tanto pra frente. Em compensação, no segundo round eu comecei a buscar. Eu comecei a deixar a luta onde eu queria. Eu queria meter porrada nele e deixei a luta ali. Agora saindo, como era um GP, eram 2 lutas na mesma noite, né, saí para dar uma descansadinha. Ali o Luiz Brito ali, cumprimentando o pessoal. Minha galera ali embaixo, Moisés, Rogério. Rogério hoje em dia, meu faixa preta, lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Tá curtindo a vida. Evento extremamente amador, né? Tinha que tirar as luvas já ali na hora, ali, ó. Botando a camisetinha pra dar uma entrevista. Frio que tava nesse dia, gente. O frio que tava. Uma entrevistazinha vai rolar agora. Então, tentando tomar o microfone do cara. Dá o microfone aqui. Parece que eu briguei com um tigre, né, cara? Todo alanhado. Agradecer o pessoal do nocaute, agradecer aos meus alunos, o pessoal que veio torcer aqui por mim. Tem alguma estratégia especial para a próxima luta, para o próximo combate? Como é que tá preparado? Cai pra dentro. Cai pra dentro. Dá uma descansada agora e vem pra dentro. É bem isso aí que a gente pensava. Falta de informação, né, gente? Falta de informação. Primeira luta da noite, né? Como era um GP, a história do GP era assim, era 2 lutas na mesma noite. A primeira luta, 2 rounds de 5 minutos, e depois teria uma segunda luta com uma luta de 3 rounds de 5 minutos. Eu lutei primeiro na minha chave do GP, teoricamente eu ia ter 10 minutos a outra chave da competição acontecer, né, a luta deles. E depois mais uma luta que ia ter valendo o cinturão, que eram 3 rounds. Então, teoricamente, eu teria uma meia hora, 40 minutos para descansar. Mas qual foi o meu azar? A luta do cara que ia fazer a final do GP comigo durou exatos 40 segundos. E a luta que ia ser do cinturão durou pouco mais de 2 minutos. Então eu acabei tendo 10 minutos para descansar. É aquela história dos eventos que não são tão profissionais, né? Vai acontecendo, vai indo. Não tem a opção de dizer assim, não, eu quero no mínimo meia hora, 40 minutos. Era muito difícil de conseguir uma luta. Primeiro que aqui em Porto Alegre, especificamente, durante muito tempo teve uma lei proibindo qualquer tipo de evento de vale tudo.
até quando trocou o nome para MMA, foi uma coisa boa, porque daí meio que conseguiram, na questão nome diferente, conseguia burlar a lei para conseguir a fazer os eventos. Mas assim, ó, a maioria dos eventos era no interior. Então, para o cara que estava fazendo o evento, era muito mais fácil ele chamar alguém da cidade, né, que ele pagaria pouco, do que trazer gente de fora. E quando trazia gente, pelo fato de ter pouca quantidade de evento, era uma briga, né? Então era muito comum assim, ó, o cara fechava contigo bolsa de R$1.000, aí o outro dizia assim, não, eu faço por 500. Aí o cara vinha pra ti, não, então eu faço por 300. Para tentar cada vez mais esmagar as bolsas e conseguir praticamente de graça ter o evento. Então era uma época assim, embora seja o começo do profissionalismo, ele era bem amador. A galera nessa luta, embora já fosse faixa preta de judô, eu já tinha sido campeão brasileiro universitário, mas é diferente porque o judô é totalmente lapela e manga, principalmente o judô competitivo. Até mesmo na luta olímpica, embora eu tivesse já treinando, era muito no começo, tinha um ano e um pouquinho, muito pouco tempo de treino propriamente dito. Você pode ver ali, por exemplo, o meu sprawl, nos últimos minutos de luta, faltou peso, né? Porque o wrestling dá isso, ele te dá controle da luta, ele te dá uma pujança física muito grande, né? Os teus movimentos ficam mais justos de queda. Tem uma luta que está no YouTube minha, de alguns anos mais tarde, acho que uns 3, 4, mas foi antes de eu entrar para a seleção brasileira de luta olímpica, na qual eu já tenho um controle maior, né? Eu até saio tomando um atraso contra o Gilvan chinês, eu até saio tomando um atraso no começo da luta, e aí eu vou buscando, só que de tão ser justo as minhas posições, eu consigo sobrepor ele e acabo ganhando a luta. Uma hora dessa eu vou fazer um outro videozinho desse pra gente fazer um comparativo, mas só para vocês terem ideia, assim, a questão técnica do conhecimento do wrestling fez muita diferença, entendeu? De como eu deixava as posições flutuando ou perdia oportunidades de contragolpe, até mesmo, embora o wrestling não tenha finalização, mas o jeito de defender ou de atacar favorecia naquele momento, eu olhando agora, por exemplo, o caso da guilhotina, se eu tivesse tido controle, tivesse conseguido virar ele, botar ele de costas contra o corner, na hora que eu peguei a guilhotina, poderia ter conseguido fazer ele bater, ou poderia ter arrastado ele pro chão. Tem muitos movimentos de luta olímpica que não são propriamente quedas, mas são movimentos no qual tu faz a pessoa se deitar de peito no solo, favorecendo para quem gosta de chão, pegar umas costas, pegar um triângulo de mão, entendeu? Tem várias situações que tu acaba, o leque acaba abrindo de opções para ti, então, por tu ter o conhecimento no wrestling, tu ter a questão da dominação do sem pano, daquele jogo em que tu precisa colar na pessoa, que tu fica quase com ventosa, assim, que a pessoa não descola de ti, né? Tu vê hoje, por exemplo, o cara que tem alto, o Khabib, o cara, ele cola de uma maneira na pessoa que a pessoa não acaba desistindo de tentar se afastar dele. E aí, claro, ele passa o carro por cima. Nessa primeira luta, dá pra ter a nítida noção que eu não soube aproveitar a minha vantagem. A minha vantagem era toda o quê? Claro, preparação física, que eu estava bem melhor que ele, mas também a questão trocação, né? A minha mão estava mais pesada que a dele. Só que pelo fato de eu ter pouco conhecimento do jogo de wrestling de MMA, o jogo de wrestling usando as cordas e os bloqueios, tu vê assim, ó, eu tinha de wrestling mesmo pouco mais de 1 ano de treino, sendo que esse treino que eu tive foram com pessoas que tinham maior boa vontade, mas também não tinham tanto conhecimento de wrestling. A maior parte das técnicas que eu utilizei foi o que eu trouxe da minha bagagem do judô, transportando para o sem pano, entendeu? O que evidentemente foi limitado. Então eu digo para vocês assim, ó, o conhecimento é uma coisa que não tem preço. Eu poderia ter ganho essa luta ou ter dominado melhor essa luta desde o começo. O primeiro round, se eu tivesse bloqueado bem as quedas dele, eu ia frustrar ele, né? E eu ia conseguir encaixar minha mão, que no segundo round começou a entrar. A questão do wrestling não é nem o quanto que tu consegue derrubar, e sim, às vezes, na estratégia, tu não querer ser derrubado, frustrar o adversário e aí impor o teu jogo. Até mesmo no segundo round, na hora que ele começou a ficar meio João Bobão, assim,
essa é a hora de ter derrubado, essa é a hora de ter entrado o double leg, essa é a hora de ter cinturado, e aí ficar por cima, porrando e castigando ele até o final. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou fazer mais um vídeo da segunda luta, né? Vou falar o vídeo da segunda luta, mas vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem no canal e curtirem, né? É importante esse engajamento de vocês para dar força para o nosso canal, entendeu? Então segue a gente lá nas mídias sociais. Encontro vocês no próximo vídeo.